A Igreja de Cristo e o Império do Mal. É esse o assunto que nós vamos falar agora, a partir desse momento. Só quero lembrar que nós estamos iniciando um novo trimestre de 2023. Esse é o terceiro trimestre que tem esse título, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Que espírito é esse? Do que se trata de fato? Só quero dizer para você, te adiantar, que o que será falado hoje aqui você não vai querer perder. Então pegue um papel, pegue uma caneta e anote para que você não perca nenhum desses detalhes, pois o assunto está muito bom. E a lição de hoje é a igreja diante do espírito da Babilônia. Está dividido em 3 tópicos com seus respectivos subtópicos. Você não vai querer perder isso para nada, meu querido, tá? Nós estamos aqui nesta ocupação de superintender a escola bíblica dominical e temos o privilégio aqui de compartilhar vídeos também, tá? Estamos transmitindo online as escolas bíblicas dominicais aos domingos, né? Inclusive daqui a pouco nós vamos estar transmitindo também a aula que não foi transmitida domingo. Quando não se pode fazer no domingo pela manhã às 9 horas, a gente faz na segunda seguinte às 20 horas. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, esposo da missionária Eliane Pessoza, que também é professora de escola bíblica e pai do Rony. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, fica aqui no Lago da Maré, aqui no Rio de Janeiro. É presidida pelo pastor Eliseu Alves, também que preside a nossa convenção estadual CEADERJ. Meus queridos, nós temos uma grande honra e alegria de ter você conosco também. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não deixe de deixar o seu like, fazer um comentário relacionado à escola, pergunta e tudo isso e muito mais, tá? E também você pode compartilhar com seus amigos e o seu like é muito importante. Fazendo isso, o aplicativo vai reconhecer que esse trabalho é relevante e vai também compartilhar com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e vamos para a nossa aula de hoje, que é muitíssimo importante. O texto áudio diz assim, ó: E na sua testa estava escrito um nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. A verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Não deixe que essa autoridade ela venha a ser relativizada, que essa autoridade ela venha a ser vilipendiada. Não permita de forma alguma. Devemos manter a nossa fé, o nosso compromisso com a palavra, a ortodoxia da palavra tem que estar sempre impressa no nosso coração. A leitura bíblica em classe que está em Apocalipse capítulo 17, dos versículos 1 ao 6. Isso você faça em casa, faça uma leitura caprichosamente, pois é importantíssimo, meus queridos. A palavra-chave na espinha dorsal da lição de hoje está aqui, Babilônia. Essa palavra foi revelada, aqui nós vamos conhecer pelo texto, que ela foi de fato revelada. Dentro do que foi revelado a João, ela está revelada. Babilônia e seus significados. Aqui é o primeiro tópico, nós vamos falar aqui sobre esses 3 subtópicos. Primeiro é a grande prostituta. Segundo é a mulher e a besta escarlata. Terceiro aqui é mistério, a grande Babilônia. Isso aqui vai contextualizar os significados da Babilônia. Então, a gente vai seguindo para os tópicos seguintes, que é muitíssimo importante. O passo a passo aqui vai te levar ao conhecimento, o entendimento do que se trata. Nós estamos falando aqui de uma revelação, estamos falando de Apocalipse, estamos falando de um assunto importantíssimo, de algo que é real, aonde nós estamos chegando, o que tem à espera lá adiante, como nós vamos nos preparar para lidar com essa situação. Já chegamos, já começamos a entrar, já estamos vivendo essa situação, né? Nós estamos de fato vivendo aqui tudo que está acontecendo é um prelúdio do arrebatamento da igreja, pode ter certeza disso. A grande meretriz. O personagem é apresentado como uma grande meretriz. Quando fala grande meretriz, quer dizer a mãe, poderio, está acima
influência, tem poder para dominar aos poucos, influenciando, pois a mãe tem o poder de gerar. Então traz essa ideia, você está entendendo? Traz essa ideia. Aqui ó, o texto no Antigo Testamento, lá revelado pelos profetas, tem esse sentido, traz 3 sentidos do texto aqui ó. Primeiro, desses termos gregos aqui, o texto traz 3 sentidos aqui nesses termos gregos. Primeiro, porné. Porné traz a ideia de prostituta. Pornéio, prostituir-se. E pornéia, que é a mais conhecida, está sempre presente nos nossos estudos, está prostituição. É a mensagem, né, dos profetas no Antigo Testamento. O profeta, né, Oséias fala sobre isso. A prostituição espiritual é o adultério, prostituição, se prostituiu com as nações, com os deuses pagãos, com o sistema do mundo, em detrimento de Deus. Isso são troca de valores, relativismo, sincretismo, é um monte de ismo que são totalmente contrário à palavra de Deus. O contexto aqui da Babilônia, a intenção dessa Babilônia, que não é uma cidade geográfica, mas é uma cidade simbólica, tem o seu sentido no espiritual, é uma Babilônia influenciadora, um poder do maligno que traz a influência, o poder de influenciar, de trocar valores, de implantar os seus costumes, isso até dentro do contexto religioso, no contexto político, cultural e também no contexto que nós vamos ver lá na frente, lá no contexto capital, vamos falar assim. Mas aqui nós estamos falando sobre o significado. A mulher e a besta escarlata. Essa mulher é propriamente dita a Babilônia. Esse sistema que não diz que não existe Deus, mas ele é contra Deus. A questão aqui não é que não existe Deus, que não acredita em Deus, mas é se colocar contra Deus. Essa é a ideia. Essa cidade simbólica, essa cidade Babilônia, esse mistério revelado aqui, ela representa a mulher, essa é a mulher vaidosa, a mulher cheia de adorno, a mulher toda pintada, a mulher trazendo pérolas, joias preciosas, adornada, trazendo a ideia de luxúria, trazendo a ideia de enfeite, de vaidade, trazendo a ideia de prostituição, de valorização das coisas em detrimento do sagrado. Ela troca os valores, ela vai sacralizar as coisas e dessacralizar o sagrado. É a ideia, tá entendendo? É a ideia do relativismo e do sincretismo. O relativismo é que não existe uma verdade absoluta. Isso é relativismo. Vai anotando aí para você não perder nada. E o sincretismo fala de mistura. Você está entendendo? Você mistura o sagrado com o profano, às vezes já não dá mais para entender direito o que é sagrado e o que é profano. Hoje se canta dentro das igrejas músicas profanas, ou músicas que exaltam mais o homem, totalmente música que exalta o homem, em detrimento de Deus, ao invés de ser louvores, músicas que exaltam o nome do Senhor, louvores para Deus, porque o culto é para Deus, está exaltando o homem, está trazendo o homem para o centro de tudo, ou seja, esse poder, essa Babilônia, o espírito da Babilônia, está dentro também do contexto religioso, mas segura aí que nós vamos chegar lá. Essa mulher e essa besta escarlata é a besta que emerge do mar, é o anticristo. Ela vem montada no anticristo. A base dela é o anticristo para desfazer, desconstruir tudo aquilo que são valores, que são princípios estabelecidos por Deus. Então devemos abrir o olho, igreja. Devemos abrir o olho, meu irmão. Pois a coisa está ficando feia, a coisa está ficando horrorosa. E nós parece que estamos vivendo tranquilamente. Nós estamos perdendo valores, nós estamos vivendo dias em que estão querendo ressignificar a Bíblia.
Pessoas que não têm nada a ver com o sagrado estão se metendo nessa questão da Bíblia. A Bíblia é inerrante, infalível, a verdadeira palavra de Deus, e devemos guardar essa ortodoxia. Ortodoxia quer dizer crença verdadeira, ou crer no verdadeiro, está entendendo? Isso significa ortodoxia. O mistério é a grande Babilônia, mistério é desvendado, é a grande Babilônia, grande por ser poderosa em influência. Deus, ele sempre nos traz uma mensagem de equilíbrio, trazendo para que nós chegamos a um ponto de equilíbrio. Não devemos exagerar nesse negócio de enfeites, nem também andar de qualquer maneira. É um equilíbrio, ordem e pudor. Isso é a forma correta de andarmos, não somente na casa do Senhor, mas propriamente na casa do Senhor, e vivemos uma vida decente em todos os lugares. O espírito da Babilônia, segundo ponto. Primeiro aqui no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Apocalipse 17:2. Nesse sentido, o culto ao ego torna-se o ser humano amante de si mesmo. Então hoje se vê pessoas se dedicando ao ministério, seja da palavra ou para cantar, para se autopromover, como eu falei antes, louvores que exaltam mais o homem do que Deus, trazendo situações para dentro da igreja, falta de reverência ou coisa dessa natureza, que já não se sabe se é de verdadeiramente um culto a Deus, ou se é apenas um encontro em um lugar. Então precisamos rever os nossos conceitos dentro do padrão da ortodoxia bíblica. Crer no verdadeiro. Nós estamos vivendo esse perigo. Nós estamos vivendo essa influência dentro da igreja. Gente, vamos pensar com cuidado a respeito disso. Vamos analisar. Não estamos aqui para afrontar ninguém, mas se nós não falarmos da palavra de Deus de fato e de verdade como ela é, já não temos mais honra e privilégio de estarmos aqui, já perdemos já o direito de falar. Primeiro viver, aplicar em nossa vida própria, depois falarmos aos nossos irmãos. Se nós não queremos afundar, também não queremos que os nossos irmãos afundem também. Então, esse espírito da Babilônia, ele está também dentro do contexto religioso, porque a intenção é essa, de implantar o relativismo, o sincretismo, toda essa parte de ismo, trazer o homem. Você vê que é uma realidade essa questão aí de sacralizar coisas, coloca as coisas como sagrado e dessacralizar o que é sagrado, colocando ele profano, dando mais valores às coisas profanas do que às coisas sagradas. É interessante lembrar, é importante que, às vezes, amados, nós estamos até cantando músicas profanas dentro da própria igreja. E como que fica Deus nesse cenário? Segundo, no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Nós temos visto a influência do espírito da Babilônia com todos os seus enganos e mentira. Nunca se vê tanta mentira como no tempo de eleição, para galgar uma oportunidade de estar ali em um cargo desse. E depois isso é só um ponto para o desenvolvimento, para o chegar, para esse espírito, porque o espírito ele precisa de um corpo para trazer vida, para trazer existência a algum projeto, alguma coisa. Então, primeiro de tudo, ele influencia dentro do contexto da política, onde as mentiras são deslavadas, são coisas assim absurdas. Já não quero mais nem ouvir falar disso, já me enoja falar de política, porque até mesmo entre os cristãos é uma coisa que, sabe, eu já estou ficando aborrecido com isso. É verdade. E depois é só um passo para esse espírito cair para dentro da cultura, pois precisa desses políticos para que ela entre também e invada a cultura. Questão
que nós já temos visto hoje. O marxismo invadiu e está uma coisa horrorosa. Meus queridos, o espírito da Babilônia operando no campo religioso já está influenciando. Ou se ele tentou, o espírito do mal, o próprio Satanás tentou Jesus no deserto, como não vai entrar dentro de uma igreja, influenciar, distorcer ou torcer, né, principalmente pessoas que lidam com louvores, com a palavra, o politicamente correto, tá entendendo? O coach, que está muito falado nos dias de hoje, e tudo isso entrou dentro do contexto religioso. Agora, contexto político não tem nenhuma dificuldade, e agora no cultural. Aí já começa a trazer uma ideia de coisas profanas, imundas, levando o nome de cultura. Isso é a realidade que estamos vivendo hoje. E o terceiro e último aqui desse tópico 2 é o sistema econômico. Eu ouvi dados, alguém deu dados que eu já até falei em aulas anteriores, falando que se tirasse hoje a mentira profissional, que é aquela mentira de marketing, se tirasse a mentira profissional hoje, a maioria das empresas iriam à falência. As empresas que são mantidas, elas se sustentam, elas são alavancadas, elas são elevadas, elas faturam, sabe, absurdamente através dessas mentiras profissionais. Elas, através do marketing, oferecem coisas que realmente não cumprem. E às vezes é um produto que não tem tanta qualidade assim, mas o marketing fala de tanta qualidade que não existe. Ou seja, você vê no contexto aqui econômico também, o espírito da Babilônia, do engano, está operando também. Então você vê dentro do contexto religioso, dentro do contexto político e também cultural, agora dentro do contexto econômico, está minado. E onde nós ficamos nessa situação? Nós precisamos guardar a ortodoxia da palavra. É aqui, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Como que nós vamos se posicionar diante do espírito da Babilônia? Nós temos problemas seríssimos aí, amados. Nós temos aqui, não negociar a ortodoxia da palavra. Nós não vamos negociar a ortodoxia da palavra. Nós vamos passar por apertos, é verdade. A igreja já começou assim. A igreja passou por grandes apertos. A igreja martíria, a igreja que sofreu perseguição, morte, foram caçados por não negar o nome de Jesus. Você acha que vai ser diferente nos nossos dias? As coisas estão apertando, mas não devemos negociar a ortodoxia da palavra de forma alguma. A igreja não pode arredar nem 1 milímetro, não pode abrir mão dos princípios, a igreja não pode voltar atrás, a igreja não pode se adequar ao politicamente correto, ela não pode abraçar esse sincretismo religioso. Sincretismo religioso quer dizer misturar, a mistura. Está entendendo? Você está pensando que Deus engole tudo isso? Não, ele só vai absorver o que é verdadeiro. Não adianta misturar, que ele vai sentir o que é enganoso no meio do que é verdadeiro. Ele não se deixa enganar de forma alguma. Ele vai receber o que é verdadeiro. Pode ter certeza disso. Sincretismo, uma mistura. Relativismo, não há verdade absoluta. É essa a ideia. Mas nós temos a certeza em quem cremos. Nós confiamos na palavra inerrante, a Bíblia Sagrada. Segundo aqui é formar o caráter de cristão dentro dos padrões de Jesus e da doutrina dos apóstolos. Nós precisamos formar o caráter cristão. Como? Nós temos nossos filhos bombardeados na escola. Nós temos nossos filhos bombardeados na faculdade com esse relativismo, com esse marxismo, com todo esse sincretismo. Vá falar que você crê em alguma coisa, vá falar que você crê em Deus na escola para você ver. Primeiro de tudo, vão logo se levantar contra você. Essa questão aí toda, né, que nós vamos ver aí, aguardar a volta de Cristo Jesus. Para nós aguardarmos a volta de Cristo Jesus, nós precisamos estar dentro dos padrões de Deus, esperando o Senhor e na posição as nossas lâmpadas acesas, sem guardar essa ortodoxia da palavra. Se a gente não rejeitar
todas essas oferendas do espírito da Babilônia, nós não vamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Nós estamos começando esse trimestre e o assunto é fortíssimo, amados. O assunto é promissor. A igreja de Cristo e o império do mal. Mas não é por nós estarmos aqui que nós vamos deixar de se socializar com as pessoas. Nós não vamos compartilhar, nos amoldar. Paulo falou isso aos romanos, né? Não vos conformeis, não se conformar no sentido de amoldar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, uma mente renovada em Cristo Jesus, uma vida transformada, convicção, tenha convicção que você crê, aquele que crê com convicção, jamais esse espírito da Babilônia vai distorcer, vai desviar você da ortodoxia da palavra. Esse espírito é um espírito diabólico. Ele tem a ideia não de dizer que não existe Deus, mas de se colocar contra Deus, se contrapor a Deus e tudo aquilo que pertence a Deus. Pode ter certeza. E uma dessas coisas é você. Dessas oposições certamente será contra você, contra mim, contra nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo domingo. Essa é a primeira porção desse primeiro trimestre, que é muito desse terceiro trimestre, a primeira aula, que tem muito a nos ensinar, muita coisa boa, tá? Até a próxima, assim querendo o nosso Deus. Até lá.